Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo extra da nossa certificação de Recruitment Marketing. Isso aqui foi uma surpresa que a gente preparou para vocês, para ajudar a amarrar todas as ações que vocês foram aprendendo nos últimos módulos. Aqui tem um conteúdo bem rico, bastante coisa inovadora, então espero que vocês gostem. A gente preparou tudo com muito carinho. Então, acho que vocês se lembram nos últimos módulos do nosso curso de Recruitment Marketing, a gente falou sobre como construir uma candidate persona, a importância de ter um site de carreiras, redes sociais, inbound recruiting, enfim, a gente falou de várias ferramentas para você criar as suas estratégias e as suas táticas de marketing de recrutamento. E agora a gente chega num ponto crucial, que é como você amarra todas essas estratégias e traz muito mais resultado para o seu trabalho de recrutamento. Então, antes da gente entrar nessas iniciativas e como amarrar tudo isso, a gente quer retomar um pouco da nossa conexão com a área de marketing. Então, vocês lembram que o Recruitment Marketing, ele surgiu porque a jornada do talento ela é muito parecida com a jornada de compra das pessoas. Então, a gente fez essa analogia e trouxe todo esse conteúdo para vocês. Então, retomando um pouco, né, sobre a área de marketing, né, na área de marketing, hoje os times de marketing eles fazem ações para gerar leads inbound, ou seja, leads que eu crio conteúdo e eles vêm até a área de marketing, né, e você faz essa captura de leads, e também leads outbound com ações como marketing de performance, mídias sociais, entre outras, né. Então, o marketing ele faz toda essa geração de leads e aí ele faz a passagem de bastão desses leads hoje para a área de vendas. E ali, entre marketing e vendas, tem um papel fundamental hoje, que é o papel do SDR, que é o Sales Development Representative, que é o cara de pré-vendas, né? Então ele recebe todos os leads do marketing, ele faz outras ações para buscar outros leads e ele qualifica essas pessoas, né, que são prospects, e tenta identificar a dor desses prospects para ver se a empresa pode ajudar esse cliente. E aí, a partir desse momento, ele faz a passagem de bastão pro vendedor que efetivamente faz a venda. Então, esse processo ele funciona igual uma máquina, né, nas áreas de marketing e vendas, é o que a gente fala de máquina de aquisição de cliente. Criar essa máquina, né, de aquisição de clientes é algo super importante para as áreas de marketing e vendas das companhias. E hoje elas tratam todo esse processo como uma ciência, né? Então, quando a área de vendas vai fazer o planejamento de quanto precisa ser vendido no mês seguinte, junto com a área de marketing, eles chegam na meta que eu vou ter de leads, na meta de oportunidades, na meta de qualificações, assim por diante. Então, a área de vendas hoje, marketing, eles têm sido tratados cada vez mais como ciência. E isso é uma coisa que também dá para a gente levar para o recrutamento. Em marketing e vendas, as principais ferramentas para você fazer esse trabalho de passagem de bastão é você ter um CRM, né? Então você tem normalmente um software de automação de marketing, onde você cria as campanhas, onde você alimenta as suas redes sociais, te gera insights e você faz a passagem de bastão desse software de automação para um CRM. O CRM ele é um software que ele deve focar muito no relacionamento com o cliente, né? Então ali você tem que saber o histórico dele, ver como é que está o engajamento desse cara, programar tarefas para ligar para ele daqui a um determinado tempo, entender um pouco do contexto desse cliente. Então hoje nas áreas de vendas, né, alguns dos CRMs mais utilizados são HubSpot, Pipedrive, Agendor, entre outros. Ele é uma ferramenta essencial para conseguir fazer essa conexão entre marketing e vendas. Guarde essa informação que a gente vai usar ela daqui a pouco. Bom, então pessoal, concluindo essa primeira parte, realmente hoje as áreas de recrutamento elas tendem a se espelhar muito no que as áreas de marketing e vendas fazem, do mesmo jeito que é possível você construir uma máquina de aquisição de clientes, é possível você construir uma máquina de aquisição de talentos e é um pouco disso que a gente vai tratar. Então, lembrando da sua estratégia de recruitment marketing, né? Você está fazendo ações nas redes sociais, você está buscando candidatos, criando conteúdos, você está criando anúncios sobre vagas ou sobre a sua empresa, e aí você tem o desafio de colocar tudo isso numa mesma plataforma e nutrir o relacionamento com esses talentos. E aí, do mesmo jeito que a área de marketing e vendas criaram essa pessoa que faz a passagem do bastão, que é o SDR, né, o cara de pré-vendas, que faz as qualificações, a gente vê uma tendência muito grande fora do Brasil e também algumas empresas no Brasil de criar um papel intermediário entre o recruitment marketing e os recrutadores. Esse é o sourcer, ou área de sourcing dentro da empresa. Então, se você for hoje
conversar com o Nubank, Creditas, Movile, SumUp, Ambev, várias outras empresas, eles têm o papel do sourcer. O que é o sourcer? Esse cara é um cara que ele recebe os leads do time de recruitment marketing, das ações que estão sendo realizadas, ele liga para essas pessoas e faz uma qualificação para ver como é que está o momento de carreira desse cara, que áreas que ele tem interesse, se ele já conhecia a empresa, qual é o nível de engajamento dele com os conteúdos que ele deu, com a empresa. Então, esse é um cara que ele pega leads inbound e também ele faz um trabalho outbound. E esse trabalho outbound ele acontece principalmente no LinkedIn. Então, acho que muitos de vocês que são recrutadores já têm esse papel de acessar candidatos no LinkedIn, aguardar a resposta desses candidatos e fazer um follow-up por lá e depois convidar esse cara para fazer parte de uma vaga, de um processo ou conhecer mais sobre a sua empresa. Mas você oficializar isso com o papel do sourcer traz muito mais ciência para o seu processo de recrutamento e faz com que você tenha muito mais previsibilidade e uma divisão de tarefas claras. Então, ao invés de você ter um recrutador que ele tem que fazer tudo, né, vender a vaga para o candidato, buscar novos candidatos, fazer todas as ações, você tem o papel de um sourcer, que ele é um cara que ele é mensurado pelo número de candidatos que ele qualifica, por novas pessoas que estão entrando no pipeline e outras iniciativas muito mais ligadas a esse trabalho de qualificação. Então, essas empresas elas estão criando esse papel do sourcer e isso tem trazido muito resultado porque você consegue ter pessoas mais especializadas dentro do seu time e essa pessoa ela faz a ponte entre os leads que chegam de recruitment marketing, ela busca novos leads, principalmente no LinkedIn, qualifica isso e depois direciona para os recrutadores para que eles consigam fechar vagas com mais agilidade. Bom, a gente já falou bastante das ferramentas que o marketing usa, né, e de todo o processo do marketing. Agora vamos voltar para a nossa conexão aqui com o RH. Então, do mesmo jeito que o marketing faz suas ações inbound, outbound, e depois tem o cara de pré-vendas, né, o SDR, que faz a passagem de bastão para o time de vendas que faz os fechamentos, a gente pode incorporar todo esse mindset também dentro do RH. Então, é super importante você analisar os canais pelos quais você está capturando leads, né, as suas redes sociais, as suas ações de inbound, os seus eventos em universidades, a sua mídia de performance, tudo isso está fazendo com que você capture leads e é importante que você tenha uma plataforma onde você possa centralizar tudo isso, ter métricas claras e pensar em como que dali para frente você faz a passagem de bastão para o seu time de recrutamento para maximizar os resultados. E o grande diferencial para conseguir maximizar esses resultados hoje está nas empresas que têm criado uma nova estrutura entre o time que faz as ações de employer branding, de recruitment marketing e os recrutadores, que é o papel do sourcer. O papel do sourcer ou a área de sourcing, ela é uma área que é responsável justamente pelo que a área de pré-vendas faz entre marketing e vendas. Então esse cara ele é responsável por receber os leads que vêm de recruitment marketing, que seria principalmente inbound, e fazer um trabalho de outbound, de buscar outros leads em outros canais, para que ele possa entrar em contato, entender como é que está o momento de carreira desse talento e eventualmente encaminhar ele para uma vaga e fazer essa passagem de bastão para o recrutador. Então o dia a dia de um sourcer, ele é muito no LinkedIn, fazendo contatos com candidatos, mapeando possíveis talentos, criando pipeline para vagas que vão abrir lá na frente e muito telefone também, de ligar para esses caras, entender como é que está o momento de carreira e ver se eles se interessam em trabalhar na sua organização. O sourcer ele é um cara que ele tem que ser mensurado pelo número de qualificações, pelo número de leads que ele está gerando e por quantas oportunidades ele efetivamente passa para frente para os recrutadores. Então, o recrutador fica muito mais responsável pelo fechamento das vagas, por fazer propostas, por avaliar esses candidatos dentro do escopo de uma vaga, e o sourcer ele é o cara responsável pelo relacionamento com esses talentos, né? Enquanto o recrutador tem o foco muito na vaga, fechamento da posição, o sourcer tem o foco no talento, no relacionamento com esse talento. E hoje, né, tem grandes empresas fora do Brasil e aqui no Brasil também que têm montado áreas de sourcing, têm colhido ótimos resultados. Então, se você for conversar com Nubank, Creditas, Movile, SumUp, Zup, todas são áreas que têm investido em áreas de sourcing entre as ações de employer branding e os recrutadores para garantir que tenha essa qualificação desses talentos e que você consiga estar sempre criando pipeline para as demandas mais recorrentes da companhia. A gente recomenda que você na sua empresa também pense nessa estrutura porque você consegue segmentar muito mais os papéis do recrutador e do sourcer
e ter indicadores muito mais claros do que você precisa fazer para fechar as vagas que você tem que fechar em determinado período. E isso traz muito mais velocidade e qualidade também para o fechamento das suas vagas. Hoje, né, do mesmo jeito que a gente viu que marketing e vendas tem sido tratado como ciência, você ter esses papéis dentro do seu time de RH, como o time de Recruitment Marketing, né, as iniciativas de Recruitment Marketing, o Sourcer e depois o recrutador, te permite também tratar a área de recrutamento como uma ciência. Então, ao invés de sempre que for abrir uma vaga, você começa tudo do zero, que acho que é uma das grandes reclamações, né, dos nossos times de recrutamento, a ideia é que você tem essa máquina de aquisição de talentos funcionando e que você saiba que para você contratar 10 pessoas de data science daqui a 3 meses, você precisa fazer ações para gerar tantos leads, você precisa buscar tantas pessoas no LinkedIn, entrar em contato com tantas pessoas, fazer proposta para tantas pessoas. Então, a ideia é que cada vez mais a gente traga métricas para esse processo de recrutamento, né, para esse funil, e que ele funcione realmente como uma ciência. É interessante que a partir do momento que você consegue estabelecer quais são essas etapas, a passagem de bastão de uma para outra e começa a mensurar qual é a taxa de conversão de uma etapa para outra, você consegue ganhar muita produtividade. Então, estudos mostram, isso é matemática, que se você tiver 7 etapas no seu processo de recrutamento e você conseguir analisar cada uma delas e melhorar em 10% sua taxa de conversão em cada uma dessas etapas, no final você vai dobrar o número de contratações que você faz. Porque realmente você começa a olhar para os dados, você faz teste AB, você uma hora está fazendo um approach no LinkedIn, aí você muda e você testa e vê qual que é o retorno que você está tendo. E com base nisso, você vai melhorando os seus indicadores e pode até duplicar a qualidade e o número de contratações que você consegue fazer com o mesmo pipeline. Então, recrutamento também pode e deve ser tratado como uma ciência e a gente incentiva você a começar a olhar para todos os seus indicadores, suas taxas de conversão em cada etapa e garantir que você possa ir investindo e melhorar cada vez mais isso. Bom, a gente falou aqui das correlações, né? Falou da importância de você ter uma ferramenta, ter o papel do sourcer e ter uma ferramenta onde você pode centralizar todos esses contatos, mas a dúvida é que ferramenta é essa, né? E aí a gente vê que muitos RHs, eles acabam recorrendo a ferramentas de marketing e de vendas para ajudar a gerenciar esse funil com os candidatos e muitos deles acabam recorrendo à planilha, né? Então você tem uma lista dos candidatos, você marca lá quando foi o último contato, que vaga esse cara participou, mas esses são processos extremamente ineficientes e que não te ajudam realmente a ganhar mais produtividade dentro da área de RH. Então a nossa recomendação é que você recorra a um CRM de talentos para te ajudar a fazer essa passagem de bastão dos leads que você já capturou através do trabalho que está fazendo de Employer Branding e faça essa passagem de bastão para os recrutadores, né? O CRM de talentos, qual que é a diferença dele para um ATS, né? O ATS, ele é muito focado na vaga, então você abre uma vaga e você vai fazer de tudo ali para fechar essa vaga, né? Ter o processo seletivo focado nessa vaga. O CRM, ele é focado no talento, independente desse cara estar inscrito numa vaga, dele ter sido reprovado numa vaga, dele ainda não ter interesse na sua empresa, por exemplo. A ideia é que você foque o relacionamento, né, a nutrição desse relacionamento com o talento através do seu CRM e possa ir colocando cada vez mais informações para que você tenha muito mais contexto, né, para acessar esse talento e oferecer a vaga certa, a pessoa certa, na hora certa. No Brasil, até março desse ano, não tinha nenhum CRM de talentos que pudesse ajudar as empresas a fazer esse trabalho com mais produtividade. Mas a Matchbox, antecipando essa tendência e ajudando você a maximizar os seus resultados, lançou o Spark. O Spark, ele é o primeiro CRM de talentos do Brasil e ele tem sido usado por maioria das empresas que estão começando a estruturar essas áreas de sourcing para começar a ter muito mais previsibilidade dos resultados e um olhar muito mais focado nessa jornada do talento, tá? A ideia é que o CRM de talentos se conecte com o ATS e que você tenha uma visibilidade dos talentos que você tem em pipeline, que ainda não estão prontos para se aplicar numa vaga e você vai gerenciando o relacionamento com eles dentro do CRM. A partir do momento que esse cara se inscreveu numa vaga, você passa a gerenciar isso no ATS.
O legal do Spark é que ele já está em processo de integração com os principais ATS do Brasil, Gup, Kinobi, Greenhouse e outros que virão aí pela frente. E ele te dá métricas de todas as etapas da jornada e te dá uma possibilidade de personalização muito grande para você criar campos de acordo com seus casos de uso, para você criar diferentes pipelines e para você mensurar todas as atividades que você tem que fazer de relacionamento com esses talentos, né? Então, se a gente pensa num profissional de sourcing, imagina quantos candidatos esse cara não tem que ligar durante a semana, imagina quantos follow-ups ele não tem que fazer, quantos acessos no LinkedIn ele não tem que ter. E aí o CRM torna-se, o CRM de talentos torna-se o melhor amigo desse sourcer, porque lá ele consegue programar todas essas tarefas, agendar e-mails, ter esse relacionamento com o talento e ter muito mais produtividade no trabalho dele e no encaminhamento de leads para os recrutadores a partir do momento que esses caras se interessam por vagas dentro da companhia e passam a se inscrever dentro dessas vagas. A ideia é que cada vez mais você consiga acompanhar esses talentos no seu CRM, né? Você receba eles do trabalho de inbound, do seu trabalho de employer branding e também busque outros no LinkedIn. O Spark tem um módulo que você pode importar também os talentos direto do LinkedIn. Você gerencia todo o relacionamento com eles ali dentro do Spark e aí vai encaminhando esses talentos para as vagas e que você consiga mensurar o sucesso de tudo isso. Legal, então aquele talento que eu conheci numa feira, que eu mandei 3 e-mails aqui, fui me relacionando com ele, convidei ele para participar de uma vaga, ele foi aprovado, não foi? Se ele foi aprovado, ótimo, a gente vê que é sucesso da sua estratégia. Se ele não foi aprovado, ele volta para você continuar nutrindo o relacionamento com ele, né? Acho que uma das grandes frustrações do time de RH é que você, às vezes, abre uma vaga, você tem 1000 inscritos, você aprova uma pessoa e você não faz nada com os 999 que sobraram. Então, a ideia de um CRM de talentos é que você possa realmente focar esses contatos nessa jornada com esse talento e traga muito mais previsibilidade, muito mais retorno sobre investimento para o seu trabalho de recrutamento como um todo. O legal do Spark é que ele tem conexão não só com os principais ATS, mas com canais de aquisição de leads também. Então você pode criar chatbots, substituir o seu trabalho conosco por um chatbot, você pode criar formulários para inscrição em eventos, inscrição em webinars, download de conteúdos. Tudo isso vai fazer com que automaticamente você tenha sempre novos leads chegando ali e que você faça a nutrição desse relacionamento com esses leads com base em segmentações que você pode ir criando para sua base, para ter cada vez mais ciência e mais inteligência nessa gestão de talentos. É interessante que a gente está falando de coisas relacionadas à automação, mas pelo ponto de vista do candidato, isso traz muito mais personalização, porque do mesmo jeito que você, enquanto recrutador, tá procurando automatizar o seu trabalho e facilitar o seu trabalho, você tem uma série de inputs sobre cada candidato que te permitem ter um approach muito mais humano, muito mais direcionado, muito mais estratégico com esses candidatos, para que você possa nutrir o seu pipeline e ter muito mais resultado. Para encerrar, é super importante a gente falar sobre métricas. Então, como é que você sabe que esse trabalho está dando certo, né? Como que essas empresas que têm essa área de sourcing, elas medem isso? Então, você tem que analisar muito como é que está o tamanho do seu pipeline, então quantas pessoas você está trazendo para dentro desse pipeline. Digamos que você tenha vagas aí de desenvolvedor front-end, né? Quantas pessoas por mês você está conseguindo trazer para dentro desse pipeline. O segundo é a qualidade desse pipeline, então essas pessoas elas estão evoluindo no seu processo seletivo, elas estão sendo aprovadas nas vagas, elas estão dentro do perfil que você busca. O terceiro é a abrangência do seu pipeline, né? Então, além de você ter pessoas em número suficiente, pessoas boas, você está conseguindo atender todas as suas demandas de recrutamento do negócio. E em quarto lugar, é super importante você olhar para as suas taxas de conversão. Então, como eu estava dizendo, se você for melhorando as suas taxas de conversão de uma etapa para outra, você consegue até duplicar os resultados que você tem no seu recrutamento. Então, tudo isso vai te ajudar no final do dia a ter um time to fill menor, então um tempo de preenchimento de vagas, porque quando você for abrir uma vaga, você já tem um pipeline de pessoas que estão engajadas, que conhecem a sua empresa, que tem interesse de trabalhar lá, e aí você consegue fazer essa conexão com muito mais velocidade, com muito mais qualidade. Então a gente tem visto não só empresas que têm estruturas de sourcing contratando em menos tempo, mas contratando com mais qualidade.
né? A gente começa a ver indicadores que as pessoas que vêm desse trabalho, elas permanecem por mais tempo na companhia, têm um percentual de pessoas maiores dentro do quartil de high performance dentro da companhia. Então, a ideia é que olhar para esse processo como uma ciência, olhar para esse funil de forma cuidadosa, pensar em toda a jornada desse talento com a sua marca empregadora, tudo isso vai trazer resultados palpáveis e que vão te ajudar a contratar melhor em menos tempo e com mais qualidade. Gente, esse foi o nosso vídeo bônus pro nosso módulo aqui de Recruitment Marketing. A certificação foi bem completa, a gente recebeu muito feedback das pessoas, a gente está muito feliz com o resultado. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo também. Contem com a Matchbox para ajudar vocês a montar essa estrutura de sourcing, a implementar um CRM de talentos dentro da companhia de vocês. E a gente tem certeza que esse é o futuro do recrutamento e que implementando tudo isso e conhecendo essas técnicas, você vai se tornar um profissional melhor e você vai poder deixar um legado na sua companhia também, para trazer muito mais resultado para o time de recrutamento e muito mais ciência para esse processo. Muito obrigado por nos acompanharem e até a próxima.